Tive que gravar esse segundo áudio, deu um probleminha aqui, meus irmãos, mas já está resolvido. Então, todos nós precisamos dessa unção. Não se trata da unção de um bispo, de um apóstolo, de um pastor, de um presbítero, de um diácono, da unção de um missionário. Não. Essa unção evangelista é uma unção que é para todos aqueles que já foram achados pelo Senhor Jesus. Está baseado em Marcos, capítulo 16. Você que gosta de acompanhar, sempre está acompanhando. Marcos 16, 15 e 16. Mas eu vou pegar a partir do versículo 14, tá bom? Para ter o contexto inteiro dessa palavra. Está baseada em Marcos, capítulo 16. Vamos ler a partir do versículo 14, para você poder entender, tá bom? Diz assim: Finalmente apareceu Jesus aos 11. Quem são os 11? Os discípulos, os apóstolos, onde estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. Disse-lhe Jesus, aqui é o texto-chave que o bispo Castro colocou: Ide, olha só, meus irmãos, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, porém, será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em seu nome. Expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Senhor Deus e Pai, obrigado, Espírito Santo de Deus, por esta palavra nessa manhã de segunda-feira, Senhor Jesus. Para mim agora são 8h51 da manhã. Senhor, esta série tão maravilhosa que nós estamos ministrando, falando sobre o resgate da unção. E hoje, Pai, nós estamos trabalhando a unção do evangelismo ou do evangelista. Senhor, fala comigo. Fala com cada um que vai ouvir essa palavra, que cada um possa ser tocado. Oh, Pai querido, eu creio, Pai, pela fé, que haverá curas. Você que está me ouvindo nessa manhã, o Senhor vai tocar no seu corpo. Pela fé, toque você nessa área enferma e você vai declarar que você está curado. Haverá libertações e liberações, haverá quebra de maldições. O poder do Evangelho vai entrar na sua casa, na sua família e vai transformar aqueles que ainda não foram transformados, em nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Olha só como é interessante nós prestarmos bastante atenção na palavra, né? Você observa que quando Jesus ele chega aos discípulos, eles estavam juntos. E aqui a palavra de Marcos fala assim: finalmente apareceu Jesus aos 11. Você pode me perguntar, mas bispo, não foram 12? Não eram 12 discípulos que seguiam a Jesus e estavam sempre com Jesus, que foram ministrados, que foram preparados? Sim, eram 12. 12 apóstolos. Porém, um deles
ficou no caminho, que foi Judas. Vocês lembram? Antes de Cristo ir para a cruz, né? Conforme os evangélicos, os profetas já haviam falado, Judas foi o traidor. Foi aquele que deu o beijo da traição, que entregou Jesus, e ali Jesus foi preso, sentenciado à morte, morte de cruz, apanhou bastante, muitas chicotadas. Vocês conhecem toda a história. Em sua cabeça foi-lhe colocada uma coroa de espinhos e colocado numa cruz pregado no seu corpo para acelerar a sua morte. Foi-lhe enfiado uma lança, mas nenhum osso do seu corpo se quebrou, para que se cumprisse também o que os profetas tinham dito. E ali Jesus entregou o seu espírito, quando ele disse: Pai, está consumado, e ele morreu. Mas também nós sabemos que, conforme a palavra do Senhor, no terceiro dia, quando as discípulas do Senhor Jesus foram de encontro a ele no túmulo, aonde José de Arimateia e sua equipe tinham preparado um túmulo especial para Jesus, né, com especiarias, com roupas de linho, tudo, e elas encontraram dois anjos. Eu amo essa passagem. E elas olharam para aqueles dois anjos vindo da direção do túmulo, e elas trêmulas, chorando, né, claro, perplexa, porque Jesus tinha passado por todo aquele processo e elas tinham acompanhado tudo. E quando ela encontra aqueles dois homens, aqueles dois anjos, eu gosto muito da passagem de Lucas que diz assim: aonde vocês vão? Vamos ao túmulo. E eles falam para elas: por quê? Por que procura entre os mortos ao que vive? Ore, calava, chorianda, lavar. Mas como assim? Ele estava lá, nós vimos, nós ajudamos José de Arimateia. Não, ele ressuscitou, o pai o ressuscitou, o pai veio buscar o filho. Oh, meu Deus, aleluia. E um pouco antes de Jesus subir ao céu, a sua ascensão, né? Pouco antes de Jesus encontrar lá com o Pai, ele continua a sua missão aqui na terra. E ele passou por vários lugares. E um deles foi exatamente aonde estavam os discípulos. Por isso que aqui a Bíblia coloca aqui, finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa. Por que que Jesus lhes censurou a incredulidade? Porque as mulheres falaram e eles não tinham acreditado. Pedro não tinha, não, imagina. João não estava acreditando, Tiago, nenhum deles. Ainda até então não tinham estado ali presencialmente após a ressurreição. E aqui, quando Jesus se encontra, não mais com 12, mas com 11, porque Judas já não se encontrava mais. Vocês sabem que Judas, ele tirou a sua própria vida, se suicidou, não aguentou a pressão e tirou a sua própria vida. Então Jesus, ele dá uma ordem. Cheguei aonde eu queria chegar. Ele dá uma ordem: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Olha, é muito simples entender esse tema e essa ordem de hoje, a unção evangelista. Essa ordem, como eu disse, ela não está só para uma igreja física, um organismo. Vamos falar, da missão apostólica, né? Sem fronteiras. Não, não é só para nós. Não é exclusivo do canal da comunhão e do amor sem fronteiras. Não é para o Brasil para Cristo. Não é para Deus é Amor. Não é para Batista, não é para Renascer. Essa ordem do ID é para todos aqueles que já foram achados pelo Senhor Jesus. Aí você pode me perguntar: bispo, por que eu tenho que evangelizar? Por que eu tenho que falar de Jesus?
Porque você também foi achado. Porque você, assim como eu, também éramos pecadores. Também estávamos perdidos. Também carecíamos da misericórdia do Senhor. Também carregávamos o nosso fardo pesado. E Jesus nos libertou. Então, assim como alguém um dia foi usado como uma ferramenta de Deus para alcançar as nossas vidas, nós também seremos uma ferramenta de Deus para alcançar outras vidas. Amém? Então, eu vou aqui falar de alguns passos que nós precisamos usar para ser esse evangelista. Primeiro, vamos lá. Primeiro passo: a responsabilidade é nossa de levar o pecador ao arrependimento. Você entendeu? Eu estava aqui, antes de eu entrar nesses passos aqui, porque nós temos que evangelizar, eu estava estudando um pouquinho, pensando, quando o anjo, ele desce, se eu não me engano, é o anjo Gabriel, para falar com José, o noivo então de Maria, a mulher que Deus, a menina, né, a criança, né, era uma adolescente para uma jovem Maria, foi agraciada e visitada pelo Espírito Santo, e nela foi gerado o Filho de Deus. E o anjo Gabriel, ele desce e ele fala para José: não temas receber Maria como tua esposa, porque o que nela está sendo gerado é do Espírito Santo de Deus. Ele se chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ele vai perdoar o pecado do mundo. Olha só que forte isso. Então ele traz a clareza, uma revelação física para José, porque José precisava receber Maria como sua esposa. E José, entendendo o chamado dele, olha que lindo. José, entendendo o chamado dele, ele abraça Maria, ele recebe Maria, ele dá um nome para Maria, ele se casa com Maria, ele assume aquela função, entre aspas, na terra de pai de Jesus. Mas nós sabemos que o verdadeiro pai de Jesus é o próprio Deus. Mas ali ele assume a responsabilidade, porque ele entendeu, através da visita do anjo, a responsabilidade que Deus colocou nas mãos dele. E isso precisa acontecer comigo, com você, essa responsabilidade de falar da salvação, falar de Jesus, falar dessa transformação, é minha, é sua, é nossa, é de todos nós que fomos achados pelo Senhor Jesus, tá bom? Então vamos lá, alguns passos que nós precisamos dar em nossas vidas na condição de um evangelista. Primeiro, já falei, a responsabilidade de levar o pecador ao arrependimento. Bispo, aonde está isso? Está em Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, somente versículos 19 e 20. Diz assim: arrependam-se, pois, voltam-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venha um tempo de descanso da parte do Senhor, e ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus Cristo. Então, o primeiro passo é nós termos essa responsabilidade, entendermos que assim como o evangelho que salva, o evangelho que cura e o evangelho que liberta entrou na minha vida, outras pessoas precisam ser alcançadas. Mas é como? Olha, irmãos, às vezes a gente brinca bastante no altar pregando, né? Que uma pessoa fala assim: eu quero ser missionária. Eu quero ser missionário, eu quero sair nas nações, eu vou estudar, eu vou aprender, mas eu quero ir às nações. Queridos, preste atenção, antes do ID para irmos às nações,
Nós precisamos do básico. Aonde é o básico? Olha, vamos lá. Primeiro, a sua própria casa. Todos da sua casa já aceitaram a Jesus como autor e suficiente? Todos da nossa casa já conhecem a Jesus? Não somente os nossos filhos, mas os nossos irmãos, os nossos primos, nossos pais, os nossos avós, os nossos entes queridos, nas festas de Natal, nas festas de aniversário. Isso são oportunidades que Deus nos dá de pregarmos a palavra, pregarmos com a nossa vida, pregarmos com o nosso testemunho de fé, pregarmos com a nossa transformação. As pessoas vão olhar para nós e vão falar: nossa, o Márcio era terrível, não obedecia à sua mãe, era um usuário de droga, trazia problemas sérios, era irresponsável. Olha a pessoa que ele é hoje, então eu vou parar para ouvi-lo, porque eu estou vendo uma transformação na vida do Márcio. Entendeu, meus irmãos? Então, o papel simples e objetivo do evangelista começa dentro de casa, começa com os nossos vizinhos. Se nós não cumprimentamos os nossos vizinhos da esquerda, da direita, se nós não temos amor com eles, como que nós vamos às nações? Começa, né, no nosso trabalho, por isso que nós temos que ter testemunho no nosso trabalho. Todos precisam saber no nosso trabalho que nós somos servos de Deus, que nós vamos para a igreja, que nós servimos ao Senhor. As pessoas vão falar: bebe, por que você não bebe? Porque a sua igreja não deixa? Por que você não se embriaga? Por que você não fuma? Por que você não sai nas noites das baladas? Por que você não vai curtir as baladas? Por que você não faz igual todo mundo? Os homens saem para jogar bola, depois saem para suas tardes de lazer, onde eles bebem, muitos se drogam, até traem as suas esposas. Por que você não vai? Não é porque a minha igreja não deixa, é porque Jesus me transformou. E hoje o meu prazer não está mais nisso. Entende, meus irmãos? Não, eu não fumo porque Deus não gosta. Não, não. Eu não fumo porque eu sou liberto. Jesus me libertou do pecado. Eu já me arrependi. Oh, meu Deus. O segundo passo, por que nós devemos evangelizar? Porque pessoas precisam ser alcançadas. Olha só que interessante, ainda em Atos, capítulo 16, versículos 30 e 31. Então levou-os para fora e perguntou-lhes: Senhores, que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: Creia no Senhor Jesus, e serão salvos vocês e os de sua casa. Josué falou isso. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, você precisa entender que o evangelho da salvação entrou na sua casa. E agora você precisa levar esse evangelho da salvação para outros. Evangelizar é anunciar boas novas. O terceiro passo, evangelizar é anunciar boas novas. Mas, bispo, essas boas novas estão na vida de quem? Está na sua, está na minha, está na vida dos irmãos da igreja onde nós congregamos, está na missão, quando nós conhecemos testemunhos. Geralmente toda segunda-feira a bispa conta aqui um monte de testemunhos. Faz parte de anunciar as boas novas. Olha aqui Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 18 diz: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres e enviou-me a proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista ao cego e para liberdade aos oprimidos. Então observa que essa unção do evangelista, ela não está a uma pessoa, mas a
todos aqueles que foram achados pelo Senhor Jesus. E quando você aceita, você tem essa autoridade. Por isso que Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Irmãos, você tem essa autoridade. Estou falando bastante sobre isso para você entender. A responsabilidade de ganhar almas para Jesus dentro da igreja não é somente do pastores. Por exemplo, nós temos aqui em Bauru o pastor Marcos e a pastora Jane. Lá em Guarulhos, nós temos como liderança Bispo Márcio e Bispo Anivalda. Ah, é eu e a Anivalda só que temos que evangelizar Guarulhos todo. Não! Eu tenho mais 12 casais de pastores, mais presbíteros, mais diáconos, mais levitas, mais intercessores, mais os membros. Todos nós da igreja temos essa responsabilidade de ganhar almas para Jesus. Bauru é igual. Todas as igrejas têm a mesma responsabilidade. Amém? Por isso que esse terceiro passo aqui é muito importante. Evangelizar é anunciar as boas novas. E olha, Lucas nos dá essa autoridade. O Espírito do Senhor está sobre mim. Declare nesta manhã comigo: o Espírito do Senhor está sobre mim. Oh, glória a Deus. Fale, né? Ontem a Bispa Anivalda estava aqui ministrando e ela falou: quando você estiver no hospital e você estiver ali com soro no braço, não coloca aquela foto de morto, quase morto, falido, né? Mostrando aquela fragilidade para que as pessoas tenham pena, dó de você. Não! Fale: Senhor, estou aqui momentaneamente, meu corpo não está bem, minha saúde está meio debilitada, mas o que o Senhor quer? Aí o Senhor vai falar: olha para a direita, fala para essa pessoa que Jesus a ama, talvez ela está ali à beira da morte, e Jesus te levou lá para você olhar para ela e falar: crê que hoje Jesus pode te salvar. Você pode olhar para a esquerda, você vai ver ali uma pessoa que está sedenta, então Jesus vai te usar dentro daquele hospital. Eita glórias! Meu Deus, já foi 35 minutos. Deixa eu falar mais 2 passos. Em quarto lugar, divulgue a salvação para todos. Olha que Atos fala: pois assim o Senhor nos ordenou. Eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve salvação até os confins da terra. Oh, glória! O quinto passo: prepara-se espiritualmente. Ah, isso aqui é importante, eu vou terminar com isso daqui, ó. Prepara-se espiritualmente antes de pregar nas ruas. Olha, depois, se você quiser, tem 10 passos, eu posso te mandar, tá? Procure que eu te passo, são 10 passos, mas eu vou parar por aqui. Prepare-se espiritualmente antes de pregar o evangelho. Olha que o nosso querido 1 Pedro fala no capítulo 3, versículo 15. Antes, santifique Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Queridos, muito importante, deixa eu falar rapidamente. Vamos falar, estamos com um projeto em Guarulhos que vai se expandir para todo o nosso Brasil e vai se expandir para o mundo inteiro. Nós estamos, né, nos preparando através da nossa assessoria ministerial, que é o Bispo Castro, nosso mestre, junto com os mestres Pastor Valdir e Pastor Cláudio, por enquanto. Nós estamos trabalhando com temas temáticos. Por exemplo, nós já falamos do Apocalipse bastante, explicamos, né, quando a pessoa morre hoje, para onde ela vai, né, toda essa situação, falamos um pouquinho sobre Armagedon, sobre a besta, tudo. Nós falamos sobre a síndrome da ansiedade, e nós estamos falando agora sobre os dons. Falamos sobre os 5 dons na quarta-feira passada. Quarta-feira agora nós vamos falar sobre mais 5 dons. Mas qual que é o nosso objetivo? Nós vamos ter uma escola de teologia básica. O que nós queremos? Que todos aqueles que caminham,
que conhecem a Jesus tenham uma formação básica de uma teologia básica. O que é Bíblia? Por quem foi escrito a Bíblia? Falarmos sobre Gênesis, a criação, falarmos sobre o tabernáculo, vir caminhando sobre a Bíblia e chegarmos até a pessoa do Senhor Jesus. Para quê? Para que todos tenham conhecimento da palavra amplo. Porque quando a palavra ela é revelada aos corações de todos, nós temos luz de Cristo dentro de nós. Então, queridos, a preparação é você estudar a Bíblia, é você orar, é você participar do jejum das primícias e estar jejuando também. É você ter uma oferta de primícias, você está selado, é você ser primiciando, para quando você sair na rua, Satanás ele vai levantar pessoas para tentar te parar, para tentar te roubar. O Senhor vai colocar oportunidades para você pregar o evangelho e você vai estar habilitado. Oh, glória a Deus. Vamos orar? Glória a Deus. Então não fique fora dessa unção do evangelismo. Não deixe essa unção se perder na sua vida. Amém? Não deixe. Aceite essa unção. Ela vai fazer toda a diferença. Todos. O evangelista Marcos, nós temos o Lucas, né? Eu particularmente tenho essa unção do evangelista, porque Deus me deu a mim, a Milena, se você pegar, né? São pessoas que falam espontaneamente, aberta. A bispa até brinca, você viu que a pessoa não te cumprimentou no elevador? Eu não estou nem aí, meus irmãos. Eu chego, eu já dou bom dia, eu já dou boa tarde, né? Eu sempre estou conversando com um, com o outro. Isso daí, geralmente, são pessoas que nascem com esse dom, mas todos nós temos esse chamado, tá bom? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, nessa manhã de segunda-feira, estamos aqui em missões, Pai, na cidade de Bauru. Oh, Pai, obrigado por aquilo que o Senhor nos proporcionou na sexta, nos proporcionou no sábado, ontem, meu Deus, nos nossos dois polos, Senhor, hoje na mesa que vamos ter com os nossos pastores, Senhor Jesus, obrigado, Senhor, estamos nos preparando para suprir, Senhor, a nossa casa Peniel, ali a casa de recuperação dos jovens. Ah, Senhor, obrigado, Senhor, eu não posso começar essa oração sem ser grato por tudo e todas as coisas que o Senhor fez e está fazendo sobre as nossas vidas. O meu coração está alegre, Jesus. A minha alma está regozijante, Senhor. Eu posso ver, eu posso ser um testemunho do que Deus está fazendo na minha vida. E eu quero te agradecer por tudo mesmo que o Senhor tem feito. Senhor, juntamente com os meus irmãos que estão orando comigo agora, faça isso agora, você que está me ouvindo talvez pela primeira vez, você que já nos ouve sempre, põe a tua mão no teu coração e fale: Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, perdoa as minhas falhas. Senhor, limpa-me com teu sangue purificador. Senhor, me ajude a vencer as minhas tentações diárias. Me ajude a vencer as minhas perseguições diárias. Oh, Pai, irmão, Jesus já entrou na tua casa. Jesus já começou uma grande obra na sua casa. E em terceiro lugar, ore pela sua casa. Ore pela sua família. Senhor, aqui está meu amor, a Bispa Nivalda, a mulher que o Senhor me deu, as minhas filhas, os meus genros, a minha neta, o meu papai, a minha mamãe, os meus irmãos, o meu sogro, o Senhor Duvalino, os meus cunhados, a Diva. Pai, põe a tua mão de poder sobre ela. Senhor, eu te agradeço e peço ao Senhor proteção pelas minhas familiares. Senhor, obrigado pelo livramento que deste à minha mãe, obrigado por tudo. E eu oro agora por cada um do canal da comunhão e do amor sem fronteiras, cada um dos nossos polos. Senhor, eu levanto as minhas mãos e eu te peço, entre em cada casa.
aqueles que estão enfermos, aqueles que têm um diagnóstico enfermo. Visita, Senhor amado, cura, liberta, transforma. Guarda as nossas crianças, as mães que ainda estão gestantes, gerando um filho, Senhor. A nora da Edna, Senhor, que está ali gerando. Senhor, essa criança há de vir ao mundo perfeito, Senhor, recalabanaias, em nome do Senhor Jesus. Todas as mães gestantes cobertas e protegidas, são somente elas, mas as crianças que estão em seus ventres, Pai, também, Senhor, as nossas crianças pequenas que estão nas escolas, Pai, na parte da desenvolvimento, ler, a escrever, a alfabetização, os nossos adolescentes, os nossos jovens, blinda todos os casais casados, todas as famílias, prepara bom encontro com propósito com bom encontro. Senhor, vai de encontro aos necessitados, aos cansados, abatidos. Senhor, eu te peço nessa manhã, vai de encontro aos empresários, prospera, abençoa os seus filhos, todos aqueles que precisam de uma porta de emprego, Senhor. Meu Deus, que seja, Senhor, uma semana de liberações. Estamos aí na reta final do mês de agosto. Oh, Pai querido, há uma palavra de Deus para as nossas vidas, meu Deus, e eu te peço nesse resgate de Deus, dessa palavra que nos foi dada, que muitas vidas sejam visitadas, Senhor, nessa manhã, para viver esse resgate de Deus por completo. E eu libero milagres financeiros, milagres profissionais, venda, compra, aqueles que precisam ainda bater as suas metas, aqueles que ainda têm objetivos ao serem alcançados, eu libero em nome do Senhor Jesus. Pai, que essa palavra de hoje, esse tema de hoje que nós estamos falando, sobre essa unção do evangelista, possa ser, Senhor Jesus, levado ao coração de todos, e todos nós venhamos entender essa responsabilidade de evangelizar e de pregar a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Olha, está aqui consagrada esta água, beba da tua água, manuseie ela da forma da fé que você tem aí, que Deus te abençoe, que Deus te dê uma segunda-feira abençoadíssima, em nome de Jesus.